Hoje é domingo, certo? E vejam bem, nem no domingo, Trump, Rubio, todos esses personagens estão descansando. Deu um claro recado ao Brasil. Governo Trump põe o nosso país entre os maiores fornecedores do narcotráfico. Acaba de determinar. O Brasil, um dos maiores fornecedores. Acho que deu ruim, viu, Lula? Vocês mexer com ramagem lá nos Estados Unidos. A BBC acaba de soltar outra notícia a respeito desse escândalo, desse incidente internacional. Pau tá moendo a folha, o couro comeu. Solta o dedinho lá e compartilha, vai compartilhando muito esse vídeo. Vem fazer parte da nossa família. Tudo isso acontecendo em pleno domingão, tá? Deixa o comentário de vocês aqui. Nós temos uma solução para quem quer emagrecer de maneira saudável. Quer ficar esbelto, né? A gente sabe como é difícil fazer dieta, como é difícil fazer regime. Meus amigos, eu perdi 20 quilos e a minha qualidade de vida mudou. E foi rápido. Vocês viram a mudança toda, né, durante o tempo que eu estava, né, fazendo dieta. Isso aqui me ajudou, por quê? O Slim Ferver, ele ajuda a inibir a fome e ele também ajuda a diminuir aquele efeito gorduroso de muitas comidas que a gente acaba ingerindo, né? Consegui perder 20 quilos. Se eu conseguir, você consegue também. Eu faço atividade física todos os dias e não estava conseguindo emagrecer. Depois dos 40 anos, realmente fica muito difícil. O Slim Ferver ajuda bastante a gente conseguir, né, com sucesso total, eliminar aqueles quilos indesejáveis. Mostrando aqui para vocês, olha as imagens. Olha o meu rosto, o tamanho que estava. Olha o meu rosto. Eu estava com 105 quilos. Hoje, eu peso na média de 84, 85 quilos. Para mim, está excelente. Excelente. Slim Ferver é uma ótima solução para emagrecer. O link está aqui logo abaixo, tá? Uma ótima alternativa para quem quer perder peso de maneira saudável. O Ivan Kleber, né, soltou isso aqui nas primeiras horas da manhã, né? Ele mora na Inglaterra. A BBC é de Londres, né? Ele trouxe, olha, autoridades americanas vão apurar internamente o que levou o ICE a deter Alexandre Ramagem. Segundo fontes do governo dos Estados Unidos, ouvido pela BBC News, em caráter reservado. Essa apuração está acontecendo agora, nesse momento. Os caras querem saber o que aconteceu. A apuração também busca compreender se a estratégia por trás da atuação brasileira contra a ramagem nos Estados Unidos teria sido uma tentativa de driblar o Departamento de Estado comandado por Marco Rubio. Ou seja, os caras, né, tentaram entrar na frente do Departamento de Justiça. O Departamento de Estado é o Departamento de Justiça lá nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça, na frente do Rubio, para poder sequestrar o Ramagem e trazer aqui de volta para o Brasil. O Lula já estava dando como certo. Não, já vai vir aqui para o Brasil, que nós vamos pegar e... E ainda, o pior de tudo é que eles ainda tentaram mostrar para a sociedade brasileira que o Ramagem é um criminoso de alta periculosidade, de crime internacional, querendo vincular o Ramagem com um crime de tráfico, essas porcarias todas, né? E a gente sabe, se foi um personagem que combateu esses criminosos, foi o Ramagem. E aí o ICE, né, talvez, eu acredito que deve ter tido algum tipo de ajuda lá dentro. Mas pode ser também, meus amigos, que eles agiram na, vamos por aí, entre aspas, inocências, fecha aspas. Imagina, os caras devem ter ficado ligando, olha, mora ali, olha. Eles já tinham mapeado todo, né, o dia a dia, né, a vida do Alexandre Ramagem, na onde ele morava, o carro que ele usava, o itinerário dele,
a hora que ele levava as filhas para a escola, que as filhas dele estão estudando nos Estados Unidos, a hora que ele saía com a esposa, a hora que ele ia passear lá, tal, a hora que ele ia trabalhar, né, que ele está trabalhando lá na Timeline agora, né, do Alan dos Santos. Eles já deviam ter feito toda essa varredura na vida do Ramagem. E já sabia a rotina. Não sei se o Ramagem deve ter percebido ou não, eu acredito que não, né? Porque senão ele já tinha falado, né? Lembra quando o Eduardo Bolsonaro, dias atrás, postou informações aqui de um carro que estava seguindo ele pegou, tirou fotos do veículo, tal, denunciou as autoridades, talvez não tenha dado tempo, e também o Ramagem devia falar assim, não vão ser tão audazes de fazer um negócio desse, né? Não vai ter tanta audácia de fazer um negócio desse. Querer me interpelar, querer me investigar aqui em solo americano. Mas acreditem, quando o Trump soltou a Magnitsky no Xandão e depois tirou, eles falaram assim, bom, agora a gente pode tudo, agora a gente pode fazer absolutamente tudo. Pelo menos deve ter sido isso que eles pensaram. Hoje, para que vocês entendam, faz um ano, Samuel Puncher do Metrópolis colocou aqui, ó, que Daniel Vorcar e Alexandre de Moraes se encontraram em Campos do Jordão. Aquele lugar ali turístico e tal, que eles se encontraram. Aqui está a conversa deles, né? Tô indo encontrar com o Alexandre de Moraes aqui perto de casa. A namorada dele fala, como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver? O Daniel fala, né? Ele está passando o feriado. E por aí, tudo bem? Faz um ano que eles se encontraram lá em Campos do Jordão. E, gente, olha aqui, ó, saiu na BBC também, né? Porque o governo Trump faz apuração interna sobre a prisão de Ramagem pelo ICE. Olha a matéria. A apuração interna do governo americano também busca compreender a estratégia da atuação brasileira contra o Ramagem, nessa tentativa de driblar, né? Aqui a matéria. O entendimento é que, se o objetivo da ação junto ao ICE para deter Ramagem era conseguir o envio dele ao Brasil, desviando o Departamento de Estado, a manobra poderia gerar uma quebra de confiança entre as autoridades dos dois países. Deu ruim demais. Essa reportagem começou a ser veiculada pelo SBT na sexta-feira à noite. Ontem foi amplamente divulgada no Brasil inteiro, dando destaque a esse absurdo, né, que não deixa de ser. O Paulo Figueiredo ainda coloca, isso aqui é um brasileiro que foi preso agora lá nos Estados Unidos, olha. Vejam que diferença. Assim é quando o ICE prende de fato um criminoso procurado no Brasil, tem nota, infelizmente este é um assassino. Não despertou nenhum interesse de Marcelo Ivo e dos jagunços da PF nos Estados Unidos. Ou seja, o cara estava cometendo crimes lá nos Estados Unidos, criminoso internacional, foi preso agora, só que aí a Polícia Federal, gozado, né? Não fez esforço nenhum para ir atrás desse elemento. Eles querem presos políticos. Presos políticos para eles que são valiosos. Isso aqui não significa nada para o Lula. Não dá para ele usar esse preso aqui para poder fazer propaganda política. O Ramagem ele iria conseguir. O site de imigração, né, o perfil nas redes sociais do Departamento de Imigração dos Estados Unidos soltou a nota. Ó. O ICE prendeu o fugitivo estrangeiro procurado por homicídio no Brasil. Matou gente aqui no Brasil. Foi lá para os Estados Unidos. O ICE prendeu. O governo brasileiro não foi atrás dele, né? Que é o Ramagem. O ICE prendeu Magno José dos Santos, criminoso imigrante ilegal e fugitivo estrangeiro procurado por homicídio no Brasil durante uma operação direcionada em Worcester, no dia 22 de março. Ele enfrentou acusações por crimes violentos em várias ocasiões em Massachusetts, mas cada uma delas foi arquivada. Além disso, no total, este imigrante ilegal tem 12 multas de trânsito em Massachusetts e Connecticut, em um período de 3 meses em 2024.
A polícia parou 9 vezes por violação de trânsito, mas cada vez que ele era preso, eles deixavam ele ir com uma advertência. Ou seja, um criminoso praticou crimes aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, foi preso por causa das multas lá, né? E o Paulo disse, isso é um criminoso internacional. A PF não está interessada em pegar um sujeito desse, né? Porque se a Polícia Federal tivesse solicitado para extraditar esse cara, já estava aqui no Brasil faz tempo. Precisou os Estados Unidos agir para poder prender esse elemento. Estão vendo a atrocidade na barba de todo mundo? E olha só, eles já estão percebendo que a coisa tá fedendo de todos os lados, né? O Paulo Figueiredo também colocou, né? Aquela notícia do Merval Pereira. O Merval Pereira hoje escreveu um texto detonando o Supremo Tribunal Federal, já falando em falta de democracia. Ó, agora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia, né? Eu tinha colocado aqui. Mas seus exageros nunca foram combatidos com o devido rigor por boa parte da imprensa profissional, inclusive eu. Né? Ele mesmo confessa aqui que ele mesmo deu toda essa oportunidade para que o Supremo se transformasse nessa ditadura. Né? Agora já não é mais um governo autoritário, é o Supremo que ameaça a democracia se envolvendo em um jogo político que, a pretexto de prevenir uma volta da extrema-direita ao poder, se transforma em instrumento de medidas autoritárias, evita que seus membros envolvidos em denúncias graves de corrupção sejam investigados pelos seus atos e pela reação agressiva e desproporcional fica a sensação de que se sentem acima de todos os demais poderes da República, não apenas na retórica. Como definiu Gilmar Mendes, o nome é Supremo porque nós somos supremos. Eles se acham mesmo supremos, superiores a toda sociedade, a casta de privilegiados. Empreendem daquele jeito, em escritórios de advocacia, indústria, comércio, tal, a gente não se fala. Um emprego sequer para pessoas normais como nós. Mas é um custo que todos temos que morrer de trabalhar para sustentar. O Supremo Tribunal Federal, hoje, o custo do Supremo é maior do que toda a realeza britânica. Sabe lá que tem o rei, rainha, príncipe, todo tipo de pompa lá na Inglaterra? Sai mais barato que eles andam naquelas carruagens, aqueles castelos, tal, todo aquele glamour. Sai mais barato a realeza britânica do que o Supremo Tribunal Federal. E para quê? Para fazer esses papelões aí que a gente está vendo. Só que hoje pela manhã também saiu essa informação. Trump coloca o Brasil como um dos maiores fornecedores do narcotráfico. Tá? Relatório do Departamento dos Estados Unidos põe o Brasil nessa lista de países considerados como principais fontes de substâncias químicas para a produção de drogas em nível global. De acordo com um documento obtido pela coluna do Paulo Capelli, produzido pelo governo Trump, o Brasil está entre os países e jurisdições identificados como principais fontes de substâncias químicas, precursoras ou essenciais utilizadas na produção de narcóticos ilícitos. O país governado por Lula aparece em nações como, ao lado, né, China, Venezuela, Coreia do Norte, Colômbia, Índia, México, Bolívia, Afeganistão e até a Tailândia. Segundo o departamento, o Brasil atua como fornecedor da matéria-prima para a produção de entorpecentes em diversos continentes, incluindo países vizinhos da América do Sul. Esses insumos continuam sendo desviados por rotas ilegais e utilizados na produção de cocaína no país, descreve o estudo. O relatório do Departamento de Estado, lá do Rubio, é um dos principais instrumentos usados para Washington para avaliar como o país enfrentam, né, o tráfico e a lavagem de dinheiro. O texto analisa questões como legislações, atuação de autoridades, eficiência do judiciário e o grau de cooperação internacional, funcionando como um diagnóstico global sobre o controle ao crime organizado. Além de mapear todas as rotas de tráfico e estruturas financeiras ilícitas,
O relatório orienta decisões de política externa dos Estados Unidos, influenciando acordos bilaterais e parcerias de segurança até medidas de pressão diplomática. Com esse documento agora, fica inevitável. O Trump vai colocar essas organizações como terroristas e é questão de tempo para começar a agir. Eu acho que não agiu ainda, porque talvez eles devam estar esperando o processo eleitoral. Tiver com o Flávio, vai ser muito mais fácil, não vai precisar de nada. O próprio Flávio vai colocar essas entidades como organizações terroristas. E aí a gente vai ver operações dos Estados Unidos ajudando no combate a todas essas organizações. Ou porque o Trump vai resolver a situação de Cuba. Estava o Pelego lá ontem na Espanha defendendo Cuba, que o Trump é um maluco, que xingando o Trump, provocando o Trump de todas as maneiras para ver se ele consegue receber uma sanção. Uma sanção tarifária, tal, olha lá. Brasil, Espanha e México defendem Cuba em declaração. Só países, tirando a Espanha aí, né, mas que tem um governante lá medíocre, né, mas defendendo Cuba, porque eles sabem que Cuba é uma rota, né, meus amigos, é uma rota. Ficou fechado durante muitos anos, né, sendo, né, uma espécie de galpão de criminosos, Cuba. E o Trump agora vai organizar a casa lá em Cuba e talvez, se der tempo, antes ainda da eleição, se der tempo, eu acho que não vai ser na Colômbia, principalmente agora depois dessa notícia, não vai ser a Colômbia que ele vai primeiro querer resolver a situação, não. Vai ser aqui no Brasil. Tá? O Lula já desesperado que o Trump está se metendo em eleições, ué, ele não se mete? O Lula não se meteu nas eleições da Argentina, o cara mandou 5 bilhões de reais. Lembra quando... As pessoas vão esquecendo, a nossa obrigação é te lembrar. O Lula mandou 5 bilhões de reais lá pro tal do Massa, lá na Argentina, fazer campanha política contra o Milei. Quem que lembra disso? Foi lá, interferiu no judiciário lá, pedindo Cristina livre. Várias vezes recebeu o Maduro aqui. Tentou fazer piquete político lá no Chile, mas a direita acabou ganhando. Tentou fazer na Bolívia, mas a direita também acabou ganhando. Então, pera lá. É o Trump que está atacando soberania. Vão lá nos Estados Unidos para capturar e sequestrar um preso político. É o Trump que está interferindo na soberania. Tá nítido, né? Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like e vem fazer parte da nossa família. Deu ruim demais para eles, tá? Casa caindo, fato, nas barbas de todo mundo.